Bom dia, meus irmãos. Hoje eu gostaria de estar falando sobre o maná, né? Eu coloquei o vídeo aí, mas muitas pessoas não conseguiram compreender, né, a questão do maná, que era o alimento, né, que Deus enviou, né, do céu. Lá em Êxodo 16, né, vai dizer que o povo lá, que estava no deserto, ficou reclamando com Moisés, porque eles não tinham o que comer no deserto. Já lá, quando eles serviam lá os egípcios, ou moravam lá no Egito, né, eles tinham carne, eles tinham pão, eles tinham alimento, né? A vida deles lá estava muito melhor, né? O povo já estava fazendo comparação, né, com Moisés. E aí Moisés ainda, tipo, repreendeu aquele povo, né, pela murmuração deles, pela reclamação deles, né, que eles estavam murmurando contra o Senhor. Sabemos que Senhor é Baal, Senhor é um título, Senhor não é o nosso Pai que está nos céus, é o próprio diabo. E aí, né, ele resolveu essa situação, porque ele era o próprio Deus, Moisés, né, o anjo caído de Israel estava nele. Então, ele fez com que caísse sim, enviou sim o maná, que era um pão, que caiu do céu, né. O povo se virou aqui, ó, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Ó, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fale dizendo: entre 2 da tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Sabemos que o nosso pai também não é Deus, né? Porque Deus é Zeus. Aí, ó, a gente pula para Êxodo 16, 31, né? Eu aconselho os irmãos a ler, tá? Êxodo 16. Lê ele completo. Ó, Êxodo 16, 31. E chamou a casa de Israel o seu nome de maná, que era como semente de coentro branco, e o seu sabor era como bolo de mel. Era um bolo, entendeu, gente? Era um alimento físico. Físico, não espiritual. Tá certo? Vamos saber separar, gente. É porque caiu do céu, ele fez cair do céu. E anjos caídos naquela época, eles tinham poderes, né? Conforme a maldade deles foi crescendo perante ao ser humano, né? Eles perderam esses poderes. Hoje o poder deles são tecnológicos. Toda a IA, tudo aí que facilita, né, entre aspas, a vida do ser humano, foram criação deles. Das armas, eletrodomésticos, a questão de mercado, né, do dinheiro, porque é uma forma de aprisionar o ser humano, fazer o ser humano dependente. Porque o nosso pai não criou o dinheiro. Nosso pai criou esse mundo inteiro pra gente aprender a plantar, pra gente aprender a viver com as nossas próprias mãos, não depender de ninguém, não ser fardo na vida de ninguém. Entendeu? Só que os anjos caídos fizeram essa questão aí, né, da gente se tornar dependente deles. Assim eles nos manipulam mais fácil, né, nos controlando, certo? Nos escravizando. Então, voltando ao maná, ó, fiz uma pequena pesquisa, ó. Maná bíblico, tá? O que era? Uma substância comestível que Deus deu ao povo de Israel para se alimentar durante 40 anos, né? Descrito como pequeno, arredondado e branco, com gosto de bolo de mel, bolos amassados com azeite. Caía do céu todas as manhãs com orvalho, exceto no sábado. Os israelitas deviam colher a porção do dia e não podiam guardá-lo, pois estragava no dia seguinte, a menos que fosse o sábado, quando colhiam o dobro do dia anterior. Podia ser moído, pisado em grau, né, e cozido com panelas ou assado. Então, assim, gente, basicamente é só ler Êxodo. É um alimento físico, não é um alimento espiritual. Aí, sabendo disso, vamos entrar na parte, né, de que eu quero que vocês comparem. Faça uma comparação. Ó, João 14, 6, tá? Disse-lhe o Messias, palavras do Messias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a gente pula para João 1,18. Ninguém jamais viu ao Pai, o Filho unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. Aí a gente pula para João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aí a gente pula para João 6, 32 ao 35. Disse-lhe, pois, o Messias: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33. Porque o pão do Pai é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. 34. Disse-lhes, pois, o Senhor: dás-nos sempre esse pão. E aí o Messias respondendo no 35. E o Messias disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, assim, se ninguém jamais tinha visto o Pai, falado com o Pai, senão aquele que desceu do céu, né? Como é que o Pai jogou maná? Como é que o Pai fez fogo cair do céu? Como é que o Pai abriu o mar vermelho? Isso tudo são feitos dos anjos caídos. Porque aqui está dizendo em João que o Pai enviou o pão verdadeiro, o alimento verdadeiro. Que era o quê? O próprio Messias, as palavras do Messias, que te alimenta espiritualmente, né? E te dá o caminho da salvação, né? O caminho para a vida eterna. Então, o maná ali em si era para alimentar a fome física mesmo das pessoas, porque elas murmuravam muito, porque lá a vida delas no Egito era muito mais confortável do que ficar 40 anos rodando igual barata tonta no deserto. E ainda sem alimento, aí fica difícil, né, irmãos? Que ser humano vai passar 40 anos sem se alimentar, né? Tô falando aqui como exemplo. A gente sabe que Moisés aí, né, pedindo ao Deus, que era ele mesmo, no corpo dele, né? Ele fez, por causa da murmuração desse povo, ele fez sim o alimento cair, né? Como as cordoneses, né? Que também fala no mesmo capítulo, né? Então, assim, ele alimentou o povo ali 40 anos com esse alimento. Então, gente, foi o alimento físico, não espiritual, tá certo? Quem trouxe o alimento espiritual só veio, a gente só conheceu o Pai pelo Messias.
Então, se a gente conheceu o Pai só depois que o Messias veio, como é que, né, o Pai fez pão caiu do céu, gente? Não tem como, se o Messias veio depois disso tudo. Entendeu? Ele mesmo, o Messias, fala, né, que Moisés não vos deu o pão do céu, porque eles achavam que Moisés tinha feito o pão cair do céu. Entendeu? Ele quis dizer com isso, né? Mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que era ele. As palavras dele. Né? Que esse sim é o pão verdadeiro do céu. Não pão que nos alimenta fisicamente, nos alimenta carnalmente. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, não foi nosso pai que fez isso. Porque se o povo lá nem conhecia o pai, eles nem quiseram seguir, né? Que Moisés recebeu os 10 mandamentos. E o que ele fez? Ele quebrou, né? Ele quebrou e no mesmo dia mandou matar pessoas. Aí o pai enviou de novo os 10 mandamentos. E o que ele fez? Guardou dentro da Arca da Aliança e criou mais 613 leis de morte, que é os preceitos de Moisés. Né? Que esse povo não cumpria nada que o pai enviou. Nada. Porque eles só matavam, roubavam e destruíam. E as pessoas dizem, mas era alimento espiritual, alimento físico, aí tem os dois. Mas, gente, alimento espiritual só veio depois do Messias. Porque é ele que veio trazer a palavra verdadeira, o pão, o alimento. Então, antes, foi só alimento físico mesmo. Entendeu? Que Moisés, né, fez cair lá do céu, né? Com o poder dele na época, porque ele era um anjo caído no corpo de Moisés. Né? Se tá bem claro nos 10 mandamentos, não matarás. Como é que o pai ia abrir o mar vermelho e os egípcios que vieram atrás, todo mundo morreu depois que o mar fechou. O pai é bem explícito. Não matarás. É não matarás, é não matarás. Não tem essa, vou matar as crianças ou aquele povo porque ele está contaminado. Porque eles são idólatras. Porque... Não, gente. A palavra do pai é uma só. Não matarás. É sim, sim, não, não. Tudo que não procede disso, que fica ali no meio termo, que tem, não, porque, não, mas pode ser. Gente, isso aí é procedência maligna. Ou é sim, ou é não. Então aqui, João 14,6 está bem explícito. Disse-lhes o Messias, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é, na verdade, o caminho e a vida. Ele veio trazer a verdade, o caminho e a vida. Porque a nossa casa não é aqui, é no reino dos céus. Para quem segue as palavras do Messias. Então, gente, o maná que eles falam que hoje em dia, o maná espiritual, tá? O alimento espiritual, ele só veio depois do Messias. Ele veio com o Messias, porque ele veio revelar a face do Pai. Ele veio, né? Foi enviado pelo Pai para nos falar a verdade, para nos trazer o alimento espiritual, entendeu? Que nos dá a salvação. Então é isso, gente. Não é difícil de entender, né? Assim, se as pessoas quiserem entender, porque tem pessoas que não querem entender, infelizmente, entendeu? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Diante, ó, tá ali na cara, e as pessoas não querem enxergar, as pessoas não querem entender. Por quê? Porque elas querem sempre uma coisa oculta. Porque tem que ser oculto. Porque, tem alguma coisa ali subjetiva, tem que estudar mais, tem que... Gente, a verdade, ela é simples. Só que, até isso os anjos caídos nos manipularam. Porque a gente quer sempre o escondido, o proibido, né? Porque isso aí é cultural, né? Vamos falar a verdade. Porque a verdade, as palavras do Messias, ela é simples. Ela é simples. Não tem nada de oculto, nada que tem que procurar ali, nada que tem que fazer 10 anos de teologia e estudos, enormemente, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá. Então as pessoas não querem aceitar o simples. Infelizmente, essa é a realidade. Para as pessoas, infelizmente, pra gente entender, né? Pra gente poder falar, a gente tem que ter um amplo conhecimento, sabe? Ser culto. Ter muitos anos de saber de cultura, de tudo mais. Não, a gente que é pequenininha aqui que tá falando pra vocês não tem valor nenhum, né? Isso é muito triste. Porque basta analisar. Entendeu? Nós aqui estamos falando com as passagens que estão na própria Bíblia. Eu não tô tirando as coisas da minha cabeça. Tá escrito lá, gente. Entendeu? Se ninguém viu a face do Pai, se ninguém falou com o Pai, se ele só veio ser revelado através do Messias, como que ele fez o maná cair do céu? Como que Moisés falou com o nosso Pai? Aqui, ó. João 1,18. Ninguém jamais viu ao Pai, a não ser o Filho unigênito, que está no seio do Pai. E quem o revelou? Quem o revelou? O Messias. Então, se a gente só foi ter, né, esse contato no espírito com o Pai, como é que Moisés falou com o Pai e fez que o Pai jogasse maná do céu, gente? Não é. Não é. Ele enviou o nosso Messias. É o alimento puro, as palavras do próprio Pai através do Messias. Esse é o alimento puro e verdadeiro. Aquele lá era só carnal, para saciar a fome da carne, do nosso corpo. Tá certo, meus irmãos? Bora aí fazer uma reflexão, analisar, entendeu? Que quem enviou mesmo que ele fez lá, aquele alimento cair do céu, foi o próprio diabo. Satanás. Então, gente, a gente só vai falar com o Pai, só vai conversar com o Pai, só vai ver o Pai face a face quando a gente estiver lá em cima, no reino. Quando o Messias nos buscar e a gente adentrar o reino. Aí sim, nós vamos ver o Pai, falar com o Pai cara a cara. Entendeu?